Bom dia, turma. Hoje eu vim gravar aqui essa aula porque se eu for fazer a aula ao vivo com vocês lá no Meet, aí tem muita interrupção, eu tenho que ficar aceitando a cada aluno, aí a gente perde muito tempo. E a aula de hoje eu vou fazer esse exemplo com vocês, vou fazer aqui do começo ao fim, até a parte do cálculo aqui da pressão no ponto inicial e no ponto final de cada trecho. Então é muita coisa para a gente fazer, muita informação, muito cálculo, muita verificação para a gente analisar. Por isso que eu resolvi gravar esse vídeo. Caso alguém não tenha entendido alguma parte, aí pausa o vídeo, volta um pouquinho, aí vê se entende. Se não conseguir entender, anota a dúvida, que próxima aula a gente tira essa dúvida, ok? Então bora lá. Primeira coisa, pessoal, é o esquema que nós vamos trabalhar, é esse aqui, ó. É o esquema de uma rede hidráulica, onde essa rede hidráulica está saindo aqui da minha caixa d'água. Aí essa rede vai sair aqui, ó, com 3 metros de comprimento. Aí ela vai descer, a minha tubulação vai descer 3 metros de comprimento. Vai estar descendo aqui, né? Aí, ó, fazendo uma observação aqui. Essa tubulação aqui, que eu estou chamando esse trecho de 12 a 13, ele vai estar alimentando tanto essa minha rede aqui, ó, essa minha estrutura aqui, que tem essas peças sanitárias, como ele vai estar alimentando 5 esquemas iguais a esse aqui para baixo. Então aqui, ó, nós vamos calcular essa rede aqui. Aí quando nós acharmos o peso para essa parte aqui da rede, nós vamos considerar que vai ter 5 mais 5 ambientes iguais a esse aqui embaixo, como se fosse um prédio de apartamento. Aqui é um apartamento e vai ter mais 5 apartamentos aqui para baixo, certo? Então essa tubulação aqui, ó, essa aqui, ó, 12, 13, ela vai estar alimentando tanto esse apartamento aqui como 5 apartamentos aqui embaixo, certo? Então bora lá. Aqui, ó, essa tubulação que está chegando aqui para esse apartamento, ela vai ter aqui um comprimento de 0,4 metros. Bem aqui eu vou ter um registro de gaveta que vai estar fechando minha estrutura caso tenha alguma manutenção na minha rede. Aqui, ó, esse trecho aqui, ó, ele é de 0,4, aí nesse ponto ele vai subir 0,5 metros para colocar um lavatório. Aí esse trecho aqui, ó, esse ponto 10, do ponto 10 ao ponto 8, ele vai se deslocar aqui 2,50 metros. Quando chegar aqui nesse ponto 8, ele vai descer 0,5, que é o nosso vaso sanitário. Aí aqui, ó, do ponto 8 para o ponto 6, minha rede deslocou 1 metro. Do ponto 6 ao ponto 7, ela subiu 1,10 metro. E bem aqui eu vou ter um registro de pressão, registro do chuveiro. Eu tenho esse registro do chuveiro. Aqui essa minha tubulação subiu desse ponto 6 ao ponto 7, 1,10 metro. Do ponto 6 ao ponto 5, a minha tubulação percorreu aqui 1 metro. 1 metro aqui na horizontal. Do ponto 5 ao ponto 3, ela percorreu 1 metro. Do ponto 3 ao ponto 4, ela subiu 0,4 metros. Do ponto 3 ao ponto 2, ela se deslocou 1 metro. E do ponto 2 ao ponto 1, ela subiu 0,4 metros. Então, ó, eu já forneci essa tabela aqui para vocês. Vocês podem fazer um esquema parecido numa folha, ou quem tiver como fazer isso aqui no programa, apaga todos os dados da tabela e vai preenchendo um por um. Vai fazendo junto comigo aqui para saber como é que faz esse procedimento de preencher essa tabela. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, pessoal, quando a gente for trabalhar com dimensionamento de rede hidráulica, é localizar os trechos. Então aqui, ó, eu tenho o trecho 1, 2, 2, 3, 3, 4,
3, 5, 5, 6, 6, 7, 6, 8, 8, 9, 8, 10, 10, 11, 10, 12, 12, 13, 13, 14. Então aqui eu vou ter todos esses trechos aqui que eu vou colocar a identificação aqui, ó, na primeira coluna aqui os trechos. Começando aqui, ó, de baixo para cima. O meu primeiro trecho que eu vou trabalhar é o trecho 1, 2, que vai daqui desse ponto aqui para esse ponto. Então, nesse meu trecho aqui 1, 2, o que vai estar contido nele? Qual é a peça sanitária que tem nesse trecho? Vai ter um tanque. Um tanque. Aí, como é que eu vou preencher agora? Eu vou preencher o somatório do peso. Eu tenho um tanque, aí eu vou aqui na minha tabela. Aí eu vou verificar, ó, que bem aqui, ó. Tanque, o somatório de peso dele é 0,7. Aí eu vou botar bem aqui, ó, 0,7 como somatório do peso para esse meu trecho 1, 2. Ó, esquece essa parte aqui, ó. Deixa eu vou até remover temporariamente. Pronto. Foca só nisso aqui primeiro, no somatório do peso. Trecho 2,3. O trecho 2,3, se vocês olharem aqui, ó, não tem nenhum aparelho sanitário associado com esse trecho. Aí aqui, ó, na peça sanitária eu não boto nada. Só que o seguinte, esse trecho aqui, ó, 2,3, ele vai estar alimentando o trecho 1, 2. Então, o somatório do peso que está associado com o trecho 1, 2 vai estar associado também com o trecho 2, 3. Então, se eu não tenho nenhuma peça sanitária, mas esse trecho 2, 3 está alimentando o trecho 1, 2, então o somatório do peso vai ser igual aqui, ó. Ele vai puxar esse somatório aqui do tanque para esse trecho aqui 2, 3. Então por isso que esse somatório aqui do peso ficou 0,7, certo? Agora eu vou bem aqui para esse meu trecho 4, 3, 3, 4, 3, 4 ou 4, 3, né? A mesma coisa. Esse meu trecho aqui, ó, ele tá indo aqui, ó, 3, 4, e ele tem uma peça sanitária associada com ele, que é a máquina de lavar. Aí eu vou na minha tabela, vou procurar aqui máquina de lavar, ó, lavadora de pratos e de roupas. No nosso caso aqui é de pratos. Está considerando como somatório do peso é igual a 1. Então eu vou botar bem aqui nesse meu trecho 3, 4, eu vou ter um somatório do peso que é igual a 1. Primeira pergunta, professor, por que você não puxou esse peso aqui de 0,7 para ficar somar com esse peso do tanque? Porque esse trecho aqui, ó, 3, 4, ele não está tendo nada a ver com o trecho 3, 2, nem com o trecho 1, 2, certo? A água que está alimentando ele aqui só vai alimentar a máquina de lavar. Nesse ponto aqui ele não vai passar para o tanque. Então esse trecho aqui é exclusivo apenas da máquina de lavar, certo? Por isso que o somatório do peso dele considera apenas o peso da máquina de lavar, que aqui é igual a 1, certo? Agora nós vamos para o trecho 3,5. Observe que esse trecho aqui 3,5 não tem nenhuma peça associada a ele. Se eu não tenho nenhuma peça associada a ele, ó, eu não boto nada aqui, ó. Botei um traço. Agora preste atenção. Esse trecho aqui, ó, 3,5, ele vai estar alimentando quais aparelhos sanitários? A água que passar por esse trecho aqui, 3,5, ela vai estar alimentando tanto a máquina de lavar, como vai estar alimentando meu tanque. Então eu vou pegar o somatório dos pesos desses dois equipamentos aqui. Então quanto é? 0,7 do tanque mais 1 da máquina de lavar. Então o somatório do peso nesse trecho aqui, ó, 3,5, é igual
a 1,7, que é a somatória dos dois, máquina de lavar e do tanque, certo? O trecho 5,6 é a mesma linha de raciocínio. A água que vai alimentar o tanque vai alimentar a água que vai passar por esse trecho aqui, ó, vai alimentar tanto o tanque como a máquina de lavar. Então vou considerar que o somatório do peso no trecho 5,6 também vai ser 1,7. Aí agora vamos para o trecho 6,7. O trecho 6,7, qual é a peça sanitária que está associada a ele? Chuveiro. Aí eu vou lá na minha tabela, procurar aqui o chuveiro. Ó, chuveiro ou ducha, considera um peso de 0,4. Aí eu vou na minha tabela, 0,4. Ó, a água que está passando aqui, ó, vai estar alimentando só o chuveiro. Por isso que eu considero só o somatório do chuveiro, 0,4. Aí vamos agora para o trecho 6,8. O trecho 6,8 não tem nenhuma peça sanitária associada a ele, então não boto nada. E o somatório do peso? Somatório do peso, ó, a água que passa aqui vai alimentar o chuveiro, vai alimentar a máquina de lavar e vai alimentar o tanque. Então vai ser o somatório dos três. Então vai ser 1,7 mais 0,4, que é igual a 2,1. Então o somatório do peso nesse trecho aqui, ó, 6,8, é 2,1. Agora vamos para o trecho 8,9. O 8,9, a peça associada a ele é um vaso sanitário. Eu vou na minha tabela. Cadê? Ó, bacia sanitária. Aí tem essa diferença aqui de caixa de descarga e válvula de descarga. No caso, nós vamos utilizar uma caixa de descarga com um somatório de peso igual a 0,3. Aí a gente coloca aqui, vaso sanitário, somatório do peso 0,3. A água que passa aqui só alimenta o vaso sanitário, por isso que esse peso é apenas de 0,3. No trecho 8,10 eu não tenho nenhuma peça associada a ele diretamente, mas a água que passa aqui nesse trecho vai alimentar todos os aparelhos sanitários desse ponto para frente. Então vaso, chuveiro, máquina de lavar e tanque. Então eu vou pegar aqui, ó, o 2,1 mais o 0,3 igual a 2,4. Somatório do peso nesse trecho aqui vai ser 2,4. Agora nós vamos para o trecho 10,11, que é esse trecho aqui do lavatório. O 10,11 está associado com a peça sanitária do tipo lavatório. Eu vou lá na tabela, procurar lavatório. Lavatório tem um peso de 0,3. Lavatório, peso de 0,3, eu coloco aqui 0,3. Agora eu vou para o trecho 10,12. O trecho 10,12 não tem nenhuma peça associada a ele. E o somatório do peso vai considerar todos os aparelhos sanitários. Então vai pegar o último, o lavatório, e somar com o restante. Aí vai ficar 2,7. Pronto, cheguei bem aqui nesse ponto aqui, ó, no 10,12. Agora eu vou partir para o trecho 12,13. O trecho 12,13, ele não tem nenhum aparelho sanitário sendo ligado a ele. Mas ele vai ter, ó, bora botar aqui uma identificação. 6, vamos botar APT, pronto. Representando apartamento. Então, isso aqui, esse trecho, ele vai estar alimentando tanto essas peças sanitárias aqui, como 5 estruturas abaixo semelhantes. Então eu vou ter o que? Eu vou ter que esse valor aqui, ó, vai ser multiplicado por 6. Por quê? 1 é o que a gente calculou, e para baixo eu tenho mais 5. Então eu vou ter 6 estruturas dessa aqui, que esse trecho aqui vai alimentar. Por isso que o somatório do peso dele vai ficar 6 vezes esse valor de 2,7, certo? E o último trecho, o trecho de 13 a 14, ele vai estar
a água que vai estar alimentando esse trecho vai passar por o trecho aqui do 12,13. Então recebe o mesmo somatório do peso, que é igual a 16,2. Agora vamos para a coluna da vazão. Pronto, nós já preenchemos todas as linhas da minha coluna, da coluna do somatório do peso. Agora vamos considerar a minha vazão. A vazão pela forma é 0,3 vezes raiz do peso, do somatório do peso, certo? Então aqui, ó, vamos pegar aqui a calculadora, fazer só essa conta aqui para ver se está batendo. A vazão é 0,3 vezes a raiz. Quanto é o valor do peso aqui, ó? 0,7. Então aqui dá uma vazão de 0,25, certo? Eu não vou fazer todas essas contas aqui porque a gente vai perder muito tempo. Mas caso vocês queiram conferir, pega a calculadora e vai usando a fórmula de essa fórmula aqui, ó, 0,3 vezes a raiz do somatório do peso. Verifica se essas vazões são realmente seguindo essa fórmula aqui, ó, certo? Pegando pelo peso. Pronto. Já preenchemos aqui a coluna do peso, somatório do peso, da vazão. Agora vamos para o diâmetro. O diâmetro, a gente vai usar o ábaco aqui, ó. Ó, vocês podem ver que esse ábaco, ele apresenta aqui o diâmetro. Ele pode dar o diâmetro tanto pelo peso como pela vazão, certo? Nós vamos escolher o diâmetro pelo peso, pelo somatório dos pesos. Ó, então bem aqui, ó, no primeiro caso, ele deu um somatório do peso de 0,7. Aí eu vou aqui na minha tabela, ó. Eu vou aqui na minha tabela 0,7. Onde é que está o 0,7? 0,7 está aqui. O 0,7 está bem aqui, ó. Então, toda vez que essa linha aqui, ó, do peso, a gente vai prolongar ela, 0,7. Aí ela cruzou, ela vai cruzar essa outra linha aqui, que vai ser o diâmetro da nossa tubulação. O diâmetro sugerido para esse peso aqui, ó, é de 20 milímetros. Só que a gente não usa o diâmetro que foi selecionado aqui. Nós vamos utilizar o diâmetro interno. Então a gente usa aqui essa outra tabela e pega aqui, ó, um diâmetro de 20. O diâmetro interno dele é de 17 milímetros. Então eu coloco aqui 17 milímetros. Bora fazer aqui para esse caso aqui, ó. Pronto, esse caso aqui. Ó, daqui para baixo tudo deu 17. Bora fazer aqui num caso que deu um diâmetro um pouco maior. Esse caso aqui, ó, deu um peso de 2,1. Vou procurar aqui 2,1 onde é que tá, ó. 2,1 tá aqui, ó. 2 é um traço a mais. Ó, vejam que bem aqui, ó, essa minha linha, ela cruza duas linhas. Ela cruza a primeira aqui e essa segunda. Quando ela cruza essas duas linhas, a gente pode escolher tanto o diâmetro de 20 como o diâmetro de 25. Eu vou escolher aqui no caso o diâmetro de 25.
Mas lembrando que nós não podemos usar esse diâmetro aqui, ó. Nós temos que pegar o diâmetro interno. Aí eu vou aqui na minha tabela, diâmetro de 25, quanto é o diâmetro interno dele? 21,6. Aí eu vou botar aqui, ó, 21,6, certo? Vamos aqui para esse caso bem aqui, ó, do que deu um diâmetro maior ainda. Somatório do peso, 16,2. Eu vou procurar aqui o 16,2, ó. Aqui, ó, eu tenho 10, aqui metade 15, 16. É a próxima, é mais ou menos aqui. Então aqui, ó, essa linha aqui, ó, vai cruzar essa parte bem aqui, ó, no diâmetro de 32. Aí eu vou aqui na minha tabela, diâmetro de 32, o diâmetro interno é de 27,8. Aí eu vou colocar aqui meu diâmetro de 27,8. Aqui, pessoal, vejam que eu não vou fazer também todos os casos porque vai ficar muito longo. Agora, se vocês quiserem conferir, vocês vão pegar aqui todos os somatórios dos pesos, vão olhar aqui esse ábaco e vão ver se está batendo aqui esses valores aqui, ó, certo? Lembrando que esses diâmetros aqui é o diâmetro interno. Vocês vão olhar aqui essa tabela para identificar qual é o diâmetro que vocês vão escolher. Se aqui deu um diâmetro de 20, o diâmetro de 20 é igual a 17. O diâmetro de 25, o diâmetro interno dele é 21,6. Certo? O diâmetro de 32, que deu esse caso aqui, ó, o 32, vocês vão usar o 27,8. Certo? Não vou fazer todos, porque senão vai ficar muito longo. Ó, aqui nós já preenchemos peso, vazão, diâmetro. Aí vamos utilizar agora a fórmula para calcular a velocidade. A velocidade, lembrando, ó, ela não pode ser maior do que 3 metros por segundo. Então a velocidade máxima é 3 metros por segundo. Se alguma velocidade deu maior do que 3 metros por segundo, nós vamos ter que aumentar o diâmetro da tubulação para diminuir essa velocidade. Então, ó, nós temos aqui a fórmula, é 4, deixa eu ver se tem aqui no... Pronto. A fórmula que vocês vão utilizar para calcular a velocidade do trecho é essa fórmula aqui, ó. 4 vezes 10 elevado a 3, que vai multiplicar pela vazão. A vazão, onde é que está a vazão aqui, pessoal? A vazão está aqui, ó. Certo? Essa coluna aqui. E isso tudo vocês vão dividir por π. 3, considera o π como sendo 3,14. E o diâmetro ao quadrado. Onde é que está o diâmetro? Aqui, ó. Bora fazer aqui alguns exemplos para verificar aqui os valores. Conferir os valores. Primeiro aqui vamos conferir se essa velocidade aqui nesse trecho 1,2 é realmente de 1,11. A fórmula, como é que é a fórmula? A fórmula é 4 vezes 10 elevado a 3, que vai multiplicar pela minha vazão. Onde é que está minha vazão aqui nesse trecho? Vazão está aqui nessa coluna. Quanto é a vazão? 0,25. Ó, isso tudo aqui eu vou dividir. Então eu vou botar aqui parênteses. Isso tudo, ó, eu vou dividir por π, considero 3,14, e vou multiplicar pelo meu diâmetro. Meu diâmetro é quanto? Tá onde, ó? Diâmetro nessa coluna, 17. Aí eu vou botar 17, lembrar de botar o quadrado. Vou botar aqui o parênteses aqui também.
Ó, 1.1 deu aproximadamente aqui, porque no Excel ele pegou o valor do pi, não, tá aqui tá o 3,14, só que o Excel trabalhou com aproximações, então não vai dar o valor exato, mas é aproximadamente esse valor aqui, ó, 3,1, certo? Que vai dar um 3,11, mas o calculador chegou a 3,1. Então tá mais ou menos no rumo aqui. Vamos testar o valor. Vamos verificar bem aqui se nesse trecho do chuveiro a velocidade é de 0,84. Pegar aqui a calculadora. Ó, começar logo abrindo parênteses. 4 vezes. Se você não quer usar o 10 elevado a 3, pode botar o 1000 direto. 1000 vezes vazão. Qual é a vazão nesse meu trecho? Vazão de 0,19. Aí eu 0,19. Fecho parênteses. Vai dividir. Abre outro parênteses aqui embaixo. Valor do π, 3,14. Que vai multiplicar pelo diâmetro. Qual é o diâmetro aqui nesse trecho? 17. Eu vou botar 17 ao quadrado. 0,83. Aproximadamente aqui, ó. Que vai dar uma aproximação. Então, tá batendo aqui esse valor. Bora fazer aqui o último caso, ó. Bora fazer para esse trecho aqui, ó. Esse trecho de 13,14. Vamos calcular aqui essa velocidade para ver se está batendo. Ó, começa sempre com os parênteses. Abre parênteses. 4 vezes 1000, que vai multiplicar. Qual é a vazão desse trecho aqui, ó? Vazão 1.21. 1.21, fecha o parênteses, divide, abre outro parênteses, valor de π, 3.14, vezes o meu diâmetro. Quanto é o meu diâmetro aqui, ó? 27,8 ao quadrado. Fecha o parênteses, 1.99. Então, tá batendo. Então, ó, mais uma vez eu vou repetir aqui. Não dá tempo de fazer todos os cálculos. Eu fiz aqui 3 exemplos. Aí vocês tiver mais tempo, mais calma, vocês vão pegar aí, ó, linha por linha e calcular a velocidade em cada trecho para ver se está batendo aqui com esses valores. Lembrando, utilizando essa fórmula aqui, ó. Faça esse exercício para treinar essas contas. Porque quando a gente for fazer outro exercício, se vocês não tiverem esse domínio, dessa noção aqui de como fazer essas contas, vocês podem se enrolar na hora, porque é muita conta para fazer, muito detalhe. Então, exercite essas contas aqui, ó. Então, faça essas contas de novo aqui e vê se está batendo aqui com esses valores que foram dados aqui, certo? Pronto, nós já fizemos aqui, ó, peso, vazão, diâmetro, velocidade. Agora nós vamos considerar bem aqui, ó, os comprimentos. Deixa eu apagar isso aqui. Pronto, ó. Vamos considerar primeiro, deixa eu voltar aqui para a imagem. Vamos considerar primeiro os comprimentos reais. Ó, o trecho 1,2. Trecho 1,2, o comprimento real dele é de 0,4. Aí o trecho 2,3, 1 metro. O trecho 3,4, 0,4. E assim vai, ó. O comprimento real é o comprimento da tubulação que está instalada, certo? Então aqui vocês podem ver, ó, que cada trecho aqui, ó, vai estar o valor. Por exemplo, aqui o do chuveiro, 6,7. 6,7, ele vai ter um comprimento real de 1,10 m, certo? Que está em metro. Como é que eu vou fazer aqui o comprimento equivalente?
O comprimento equivalente, pessoal, nós temos que considerar quais são as peças que estão associadas a cada trecho. Eu vou colocar aqui eu vou colocar o trecho e vou dizer quais foram as peças consideradas, para aí vocês anotem e depois para conferir esses valores, certo? Então, ó, no primeiro trecho aqui, no trecho 1, 2, o que nós consideramos? Foi considerado bem aqui, ó, que essa tubulação, quando ela for sair, ela vai ter aqui um joelho, que é aquele joelho azul, que a gente até falou na aula na outra aula da outra disciplina. Então aqui vai ter um joelho de 90 para a saída para o tanque, e bem aqui, ó, vai ter um joelho que vai ligar essa parte da tubulação a essa parte que está subindo. Então nós vamos considerar dois joelhos de 90. Quando vocês forem fazer os cálculos, nós temos que ver primeiro qual é o diâmetro. Então, ó, aqui foram considerados dois joelhos de 90 graus. Mas qual é o diâmetro? O diâmetro é o 17. O 17, ó, 17 é diâmetro de 20. Certo? Aí eu vou bem aqui na minha tabela. Para vocês calcularem as perdas de carga equivalente, vocês vão ter que considerar essa tabela. Então bora lá, ó. Vamos fazer para esse trecho aqui, ó, trecho 1, 2. O trecho 1, 2 foram considerados dois joelhos de 90. Então eu vou olhar essa coluna aqui do joelho de 90 e vou procurar qual o diâmetro. O diâmetro da minha tubulação é o de 17, mas o 17 é diâmetro interno. Eu vou olhar na minha tabela, o diâmetro aqui no comercial vai ser o de 20. Então bota aqui, ó, diâmetro externo 20. Então essa é a primeira linha aqui. A primeira linha com o joelho de 90, ele vai dar um comprimento equivalente de 1,10 m. Só que 1,10 m é considerado um joelho. Eu tenho dois joelhos. Então aqui ficaria, ó, 2 vezes 1,10 m. 1,10 m é considerando um joelho de 20 milímetros. Como eu tenho dois joelhos, eu vou considerar um comprimento equivalente de 2,2, certo? Então bora lá. Nós já temos o comprimento real. Vou voltar aqui na imagem. Comprimento real de quanto? 0,4. O comprimento equivalente para esse trecho, ele considerou aqui, ó, um joelho e o segundo joelho. Considerou dois joelhos com um comprimento equivalente de 2,2. Quanto é que vai ser o comprimento total? É só somar o comprimento real mais o comprimento equivalente. Vai ficar 2,6, certo? Nós vamos aqui para o trecho 2,3. O trecho 2,3 nós vamos considerar apenas um T de passagem. Um T de passagem direta. Porque aqui, ó, nesse ponto já foi considerada essa perda de carga. Já foi considerado esse joelho aqui para o trecho 2,1. Esse trecho aqui. Então nós vamos considerar apenas que aqui vai ter um T e a perda de carga para esse trecho está considerando que a água vai passar aqui direto, certo? Então aqui, ó, no trecho 2,3 eu vou considerar apenas um T de passagem. Aí eu vou aqui na minha tabela, vou olhar, ó, T de passagem direta. Qual é o diâmetro da minha tubulação? 17. 17 é o diâmetro interno. O diâmetro externo é o de 20. Então aqui, ó, T de passagem direta, eu tenho uma perda de carga equivalente de 0,7. Aí esse valor aqui, ó, 0,7. E quanto é o comprimento total? Só somar o real, que é de 1 metro, e ele teve uma perda de carga de 0,7. Então o comprimento total é de 1,70 m, certo?
Vamos aqui para o trecho 3/4. O trecho 3/4 está considerando o que? Ele está considerando um T de saída lateral, que a água vai estar subindo, então ele vai ter uma perda de carga associada com essa subida da água, passando pelo T. E aqui no final eu vou considerar que tem um joelho, certo? Então nesse trecho aqui, ó, eu vou considerar que ele vai ter esse T de saída lateral e esse joelho de 90 graus. Aí eu vou lá na minha tabela, aí vou ver primeiro qual é o diâmetro dessa minha seção. 17. 17 é o diâmetro interno. Diâmetro externo, 20. Quais são as peças associadas a esse trecho? Um T de saída de lado, que a água vai estar aqui, ó, subindo. Ó. Ela vai estar passando aqui e vai subir. Vou botar aqui na imagem. Ó, a água, ela vai passar aqui, ela vai vir nessa direção e vai subir. Aqui eu tenho um T e ela vai passar e vai subir aqui. Então ela vai estar fazendo esse movimento aqui, ó, da água. Com um diâmetro de 20, eu vou ter uma perda de carga de 2,3. 2,3 é apenas a perda de carga do T de saída lateral. Mas na minha tubulação, nesse meu trecho, ainda vai ter um joelho de 90. Então a perda de carga equivalente vai ser 2,3 mais 1,1. 1,1 é o joelho de 90 graus de 20 milímetros. Então a perda de carga, aqui o comprimento equivalente nesse meu trecho aqui vai ser 2,3, que é associado com o joelho, o T, 2,3 do T e 1,1 do meu joelho, a um total de 3,4. Se eu tenho o equivalente, o comprimento equivalente de 3,4 e o comprimento real de 0,4, o comprimento total de 3,8, certo? Aí aqui também, pessoal, eu vou chamar a atenção que não vai dar tempo para a gente fazer trecho por trecho, certo? Eu vou dizer só, eu vou fazer o seguinte, eu vou encaminhar para vocês quais são as peças que eu considerei em cada trecho. Eu vou botar aqui fazer aqui um textozinho, eu vou mandar lá no Classroom para vocês acompanharem como é que foi feito esse levantamento do comprimento equivalente, certo? Comprimento real dá para a gente olhar aqui na imagem, e o comprimento equivalente eu vou encaminhar para vocês. Então eu fiz esses 3 exemplos aqui, ó, no trecho 1,2, no trecho 2,3 e no trecho 3,4. Eu vou encaminhar para vocês aqui o resto da minha tubulação para vocês conferirem depois, certo? Só para a gente entender aqui como é feito o comprimento total da nossa tubulação, esse cálculo do comprimento total. Ó, chegando bem aqui nessa parte do comprimento total, nós vamos agora ter que calcular qual é a perda de carga. Deixa eu tirar essa parte aqui. Pronto. Perda de carga foi o conteúdo da nossa última aula. Deixa eu ver se tem a fórmula aqui. Não tem a fórmula aqui não, mas a fórmula vai ser esse aqui, ó. A fórmula vai ser esse aqui, ó. 8,69 vezes 10 elevado a 6
que vai multiplicar pela minha vazão elevado a 1,75, que vai multiplicar pelo meu diâmetro, que vai estar elevado a menos 4,75. Certo? A fórmula vai ser essa aqui. Ó. Se vocês quiserem anotar aí, ó, é bom. É 8,69 vezes 10 elevado a 6, que vai multiplicar pela minha vazão elevado a 1,75, que vai multiplicar pelo meu diâmetro, que vai estar elevado a menos 4,75. Nós vamos já fazer aqui umas contas para verificar esses valores. Bora fazer bem aqui, ó, considerando esse trecho aqui, ó. Esse trecho 1,2. Esse trecho 1,2, eu vou pegar aqui a calculadora para a gente fazer esses cálculos. Ó, a fórmula é como? 8. Deixa eu botar. Ó, sempre quando vocês forem utilizar alguma fórmula, pessoal, começa com parênteses. Aqui não precisa porque não tem divisão, certo? Se multiplicar aqui esse valor, não precisa dividir ele, certo? Então aqui não precisava, mas eu gosto sempre de colocar. Então a fórmula aqui, ó, 8,69, que vai multiplicar por 10 elevado a 6, que multiplica pela vazão. Qual é a vazão nesse meu trecho 1,2? Vazão aqui, ó, 0,25. 0,25 elevado a 1,75. Agora a gente vai multiplicar o diâmetro. Qual o diâmetro nesse meu trecho 1? Diâmetro de 17. 17 elevado. Aqui vou chamar a atenção, ó. Esse diâmetro está elevado a um valor negativo. Aí vocês vão botar aqui primeiro, ó, menos 4,75. Fecha o parêntese. Peraí. Fecha o parêntese. O valor vai dar igual a 1,098. Deixa eu anotar aqui esse valor. 1,098. Ó, esse valor aqui, pessoal, vai estar em kPa, certo? Mas quando nós formos calcular esse valor, nós temos que considerar ele em MCA. Então nós vamos fazer o seguinte: esse valor aqui que eu achei está em kPa. Para transformar ele para MCA, nós temos que multiplicar por esse valor aqui, ó. Então vocês vão pegar aqui esse valor e multiplicar por esse valor aqui, ó. Aí agora sim que vai dar o valor de 0,1119. Deu aqui não deu muito igual, mas acredito que seja uma questão de aproximação. Então, ó, aqui, quando nós utilizarmos essa fórmula, nós vamos achar o valor em kPa. Aí a gente ainda tem que multiplicar esse valor por esse fator de conversão, para a gente chegar no valor de MCA, certo? Bora fazer bem aqui pro caso desse trecho aqui do lavatório. Ó, bora lá, fórmula, como é a fórmula? 8,69 vezes 10 elevado a 6, que vai multiplicar pela minha vazão. Qual é a vazão nesse meu trecho aqui, ó? Vazão de 0,16. Então eu tenho a vazão de 0,16. Eu vou elevar a minha vazão, ó, a 1,75. 1,75, que vocês vão multiplicar pelo diâmetro. Qual o diâmetro nesse meu trecho aqui, ó? Diâmetro de 17. Aí eu pego 17 e vou elevar
menos, sempre lembrando o sinal, 4,75. Fecho parênteses, igual. Esse valor aqui, lembrando, vai ser de 0,503 em KPA. Esse valor está em KPA, nós ainda vamos ter que achar ele em MCA. Pega aí o valor, multiplica por esse fator de conversão. Ó, lavatório, né? Ixi, deu diferente. Espera aí. Ah, não, ó. Tá aqui, ó. Porque esse valor que é IMCA, isso aqui já é a perda de carga total. A gente vai já chegar lá. Mas aqui, ó. Que tá em MCA. Pronto. Que é esse valor aqui, ó. Não vai dar igual por causa da... que tem as aproximações aqui, tanto da calculadora como do calque aqui que eu estou utilizando. Essa ferramenta que eu estou utilizando aqui. Então bora fazer mais um aqui, ó. Vamos considerar esse último trecho aqui, ó. Que é aqui o trecho 13 a 14. O trecho 13 a 14, eu vou até destacar ele aqui, ó. Primeiro, abriu parênteses, 8,69 vezes 10 elevado a 6. A gente vai multiplicar pela vazão. Qual é a vazão nesse trecho aqui, ó? 1,21, que vai estar elevado a 1,75. Aí nós vamos multiplicar pelo diâmetro. O diâmetro, cadê o diâmetro? 27,8. 27,8 elevado menos 4,75. O valor aqui 1,677, que está em KPA. Agora, para eu achar MCA, eu vou pegar ele e vou multiplicar por esse valor aqui, que vai dar o valor em MCA, que é para ser igual a esse valor aqui, ó. 0,1704, 0,1710. Lembrando a questão das aproximações. Então, pessoal, a gente fez aqui 3 exemplos para calcular, chegar aqui no valor da perda de carga. Lembrando, esse valor aqui que está na tabela, já está feita a conversão para MCA. Então esses valores todos aqui, ó, já foram multiplicados. Esses valores que é em KPA já foram multiplicados aqui por esse fator de multiplicação. Então aqui, lembrando que aqui está tudo em MCA. Se vocês forem fazer essas contas aqui, utilizando essa fórmula, lembrar que não vai dar igual a esse valor, porque vai dar um valor que vocês ainda vão ter que multiplicar por esse valor aqui, ó, certo? Então depois que você multiplicar os valores aqui da perda de carga por esse valor e achar em MCA, como que a gente vai considerar a perda de carga total? A perda de carga total é apenas a multiplicação do comprimento total pelo perda de carga unitária. Bora fazer aqui, ó. É o meu trecho aqui, ó. O primeiro trecho aqui, o trecho 1,2, ele tem um comprimento total de 2,6. E ele tem uma perda de carga unitária de 0,1128. Se eu multiplicar os dois, eu vou ter uma perda de 0,29, aí lembrando das aproximações, né? 0,29 alguma coisa. Então esse meu trecho aqui, ele está tendo uma perda de 0,29 MCA. Vamos dizer que quando a pressão chega nesse ponto 2,
eu tenho uma pressão de 10 MCA, certo? Vou pegar aqui a calculadora para... Quando eu cheguei aqui nesse meu ponto, lembrando, ó, a água vem aqui da caixa d'água e vai percorrer esse sentido, certo? O último ponto que ela vai percorrer é o ponto 1. Então a água vai passar do ponto 2 para o ponto 1. Vamos considerar que a água chega aqui no ponto 2 com 10 metros de coluna d'água. Então aqui no meu ponto 2 eu tinha 10 MCA. Quando ela passou aqui por esse trecho 2,1, ela perdeu 0,29. Então, se eu tinha 10 MCA nesse ponto e eu perdi 0,2933, quando eu chegar aqui nesse ponto, eu vou ter uma pressão de 9,7 MCA, porque eu perdi esse 0,29 quando eu passei por esse meu trecho aqui, certo? Então é isso que a perda de carga quer dizer. Ela quer dizer que a água, quando sai aqui no ponto inicial, ela tem uma pressão. Toda vez que ela passa aqui pelo trecho, ela vai perder uma certa pressão, porque teve tanto o atrito da tubulação, como teve essa mudança da direção da minha peça. Por exemplo, passou aqui pelo joelho. Como o joelho mudou o sentido da água, então ele vai ter uma perda de carga. Essa água vai perder pressão. Aí aqui, ó, a água na caixa d'água ela vai ter uma certa pressão. Passou pelo esse trecho 14, 13, perdeu uma pressão, perdeu 1 metro de coluna d'água. E assim vai por toda a minha tubulação, certo? Então é isso que quer dizer a perda de carga. Então aqui para cada trecho ela teve essa perda de carga aqui, ó. Por exemplo, vamos pegar bem aqui o trecho, esse trecho 6,8. O trecho 6,8, cadê, ó? 6,8, esse trecho aqui. Então quando a água vai passar por esse trecho 6,8, nós vimos que ela vai perder 0,17 MCA. Se ela tinha 1 metro de coluna d'água nesse ponto aqui ela tinha 1 metro de coluna d'água. Quando ela passar aqui para esse ponto, ela vai ter 0,83 metros de coluna d'água, certo? Então bora para continuar aqui. Pronto, ó. Bem aqui nós já sabemos, nós já calculamos a nossa perda de carga total. Perda de carga total, que é a perda por estar passando pelo nosso tubo, nossa tubulação. Agora bora aqui para a coluna do desnível. O desnível, pessoal, é o seguinte, é a diferença de cota. Então, se eu estou descendo, eu vou ter um ganho de pressão. E se eu estou subindo, eu vou ter uma perda, certo? Isso que quer dizer o desnível. Então, se o desnível, eu vou considerar aqui 2 pontos. No primeiro ponto aqui, ó, primeiro trecho. Ó, aqui nesse primeiro segmento aqui, ó, na saída da caixa d'água, eu tenho aqui o ponto 14, vai para o ponto 13, certo? Que é esse primeiro ponto aqui. No ponto 14, para o ponto 13, não teve nenhuma subida, nenhuma descida da minha tubulação. Ela continuou no mesmo nível. Se continuou no mesmo nível, eu considero que o desnível geométrico é igual a 0. Aqui, ó, do ponto 13 para o ponto 12, a minha tubulação desceu 3 metros. Então eu vou considerar aqui o 3 metros de desnível. Lembrando, ó, 3 metros, sinal positivo. Aí nós vamos aqui para esse trecho 12, de 12 para 10. 12 para 10, ó, eu não tive mudança aqui, minha tubulação nem subiu nem desceu, então ficou zerado. Meu desnível aqui ficou zerado. Deixa eu apagar aqui uma parte para a gente entender melhor.
Pronto. Então aqui, ó, eu estava aqui no meu trecho 12,10. 12,10, desnível 0, porque minha tubulação nem subiu nem desceu. O nível que está aqui, a cota nesse ponto 12 é igual à cota no ponto 10. Agora nós vamos aqui do ponto 10 para o ponto 11. Do ponto 10 para o ponto 11, a minha tubulação subiu meio metro, certo? Então, se minha tubulação está subindo, então a água vai ter uma dificuldade para chegar nesse ponto. Então, quando a minha tubulação sobe, eu vou ter um desnível negativo. Ó, considerei aqui, ó, menos 0,5. Porque minha tubulação aqui do ponto 10 para o ponto 11, a tubulação subiu. Do ponto 10 para o ponto 8, ó, 10, 8, que é a mesma coisa, 8, 10, é 0, ó, porque aqui minha tubulação não subiu nem desceu, está na mesma cota, zerado. Do vaso sanitário, aqui ó, trecho 8 para o 9. Do 8 para o 9, a minha tubulação desceu. Desceu quanto? Meio metro. Então considera aqui ó, 0,5 positivo. Do 8 para o 6, 8 para o 6, zerado, porque não teve desnível. Do 6 para o 11, do 6 para o 11, é a parte do chuveiro, a tubulação se elevou 1,10 m. Como se ela se elevou a 1,10 m, ela vai ter um desnível negativo de 1,1. É a mesma coisa aqui, ó. 6,5, 0. 5,3, 0. 3,4, menos 0,4. 3,2, 0. E o 2,1, menos 0,4. Certo? Aqui, então, é o desnível geométrico, que a gente vai considerar aqui. Se a tubulação está no mesmo ponto, na mesma cota, tanto no ponto inicial como no ponto final, ela está zerada. A cota não variou. Agora, se está subindo, ela vai ter uma dificuldade, então eu considero como esse desnível sendo negativo. E se ela está descendo, ela vai ter a água vai ter uma facilidade para descer, então eu considero esse desnível positivo. Como é que a gente vai considerar essa pressão aqui, tanto a montante quanto a jusante? Lembrando, montante lembra de montanha, o que vem acima, e jusante é para baixo. Então nós temos que considerar o seguinte: montante ele sempre vai considerar um ponto. Bora começar bem aqui, ó, desse trecho aqui saindo da caixa d'água. Esse trecho aqui 14, 13. No 14, o que é montante? Montante é o que vem antes, é a caixa d'água. E o que é jusante? Jusante é o que vem depois, é esse trecho aqui, ó, é o trecho 14, 13. Agora, se eu pego o ponto 13, o que é o montante por 13? Montante por 13 é essa parte aqui, ó. E o que é o jusante é isso aqui. Certo? É o que vem depois. Bora calcular bem aqui, ó. Considerando bem aqui essa primeira parte aqui, trecho 14, 13. Que é aqui, ó, trecho 14, 13. Eu tenho o seguinte, que a minha pressão a montante, eu vou considerar aqui que minha água na caixa d'água tá zerado, porque depois a gente vai discutir que é um erro considerar alguma pressão na minha caixa d'água. Então eu sempre considero que minha caixa d'água não tem nenhuma pressão nela, ela está zerada. Então a pressão a montante vai ser 0 na caixa d'água. A pressão a jusante do ponto desse trecho aqui, ó, vai ser considerado bem aqui, ó, jusante. Então jusante é o que vem depois. O trecho que eu estou considerando é o trecho 14, 13. Então jusante é o que vem depois. Então é bem aqui, ó. Então aqui, ó,
seria montante e aqui seria jusante, certo? Como é que eu vou calcular essa pressão aqui, tanto a montante quanto a jusante? A pressão a montante eu considero zero. A pressão a jusante, como é que eu faço? A pressão a jusante vai ser igual a pressão a montante mais o meu desnível menos esse... Deixa eu voltar aqui. A pressão a jusante vai ser a pressão a montante mais o desnível menos a perda de carga total. Bora fazer aqui, ó. Pressão a jusante é pressão a montante, 0, mais o desnível, que é 0, menos a perda de carga total. Então aqui nós vemos que nós temos uma pressão negativa. Por que essa pressão está negativa? Porque eu estou considerando que aqui não tem pressão nenhuma na caixa d'água e a água, quando vai percorrer esse trecho, ela está sofrendo uma perda de carga. Ela está sofrendo uma perda de carga de 3,27. Então, como eu não tenho nenhuma pressão inicial e eu tenho uma perda de carga de 3,27, essa minha pressão a jusante vai ser negativa de 3,27. Como é que eu vou calcular a pressão, a montante e a jusante nesse trecho aqui 12 e 13? Ó, eu tinha que a pressão, a montante aqui era 0 e a jusante era menos 3,27. Então, o que é jusante num trecho vai ser o montante no outro, certo? Eu vou considerar agora esse trecho 12 e 13. E o que é montante para o trecho 12 e 13? O que é montante é o que vem antes. Então é esse valor aqui. Então eu considero aqui a pressão a montante nesse trecho 12 e 13, que é igual a jusante do passado. Aí como é que eu vou fazer aqui o cálculo da jusante para o trecho 12 e 13? Jusante é igual a montante mais o desnível menos a perda de carga total. Aqui, ó, nós podemos ver que essa minha pressão a montante, ela teve um desnível de 3 metros positivo. Então essa água, ela tem um ganho de perda, um ganho de pressão de 3 metros. Só que aqui ela tinha menos 3,27. Ela tem menos 3, ela ganhou 3. Então, mesmo que ela tenha ganho esse valor de 3, como aqui era maior do que 3, essa perda de carga aqui, então ela vai continuar negativa. Porque além desse valor aqui de menos 3, ela ainda tem esse valor aqui da perda de carga do trecho de 0,9. Então ela continua negativa nesse ponto, certo? Agora bora fazer bem aqui, ó. Então, ó, a perda de carga a jusante nesse ponto é 1,19. Então, ó, se eu for considerar o trecho aqui 10, 12, o 10, 12, o que vai ser montante por 10, 12? O que é montante por 10, 12 é o que é jusante por trecho 12, 13. Então, eu pego aqui o valor de jusante do anterior. Aí, jusante nesse ponto, como é que vai ser? A jusante vai ser a montante mais o desnível menos esse ponto aqui, certo? 1,55. Aí, ó, eu tenho esse ponto a jusante do meu trecho 12 e 10. Então, a pressão a jusante aqui vai ser de menos
1,55. Menos 1,55, que é a jusante do meu trecho 12,10. Eu vou calcular bem aqui o lavatório, esse trecho do lavatório, que é o trecho 10,11, né? Aqui é o 10,11. Eu vou considerar a minha pressão, a montante nesse trecho aqui. Montante vai ser igual a jusante do anterior. Aí eu pego menos 1,55. Como é que vai ser a jusante? A jusante aqui, ó, é montante mais o desnível menos a perda de carga, que vai dar aqui uma pressão a jusante de menos 2,26. Estou considerando que esse valor aqui, ó, 2,26. Ó, mas aqui chegou o ponto que eu queria fazer uma observação. Aqui, ó, até esse ponto aqui nós estávamos considerando a pressão a montante. No segmento seguinte, ele vai puxar a jusante do anterior. Até esse ponto aqui nós fizemos isso aqui, certo? Mas quando nós formos calcular esse valor bem aqui, ó, do trecho 10,8, nós vamos ter que considerar essa pressão aqui, ó, a jusante do trecho 12,10 e não essa jusante do trecho 10,11. Porque a água aqui, a pressão a jusante nesse ponto, ela vai estar alimentando o lavatório e acabou. Agora nesse trecho não. Esse trecho aqui, ó, 12,10, a minha pressão nesse ponto, que é a jusante do ponto 12,10, ela vai ser igual à montante do trecho 8,10. Esse trecho aqui, 10,8. Então, o 10,8 eu vou pegar é a jusante do trecho 10,12, que é menos 1,55. Deixa eu até mudar aqui de cor para ficar... Ó, veja que a gente pegou a jusante do trecho 10,12, não a jusante do trecho 10,11, certo? Porque o 10,11 ele passou, ele veio para cá e não continuou. Já o 10,12 não. O 10,12 aqui, ó, a pressão a jusante é igual à minha pressão a montante nesse ponto, certo? Então, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Como essa aula aqui já se estendeu muito, eu vou parar por aqui. Esse exemplo aqui do desnível até a parte do cálculo da pressão a montante e jusante, eu vou passar para outra aula. Eu acho que já foi muita informação para vocês, então essa parte aqui já está ficando complicada. Eu sei como é, já vi isso aqui. Então essa parte aqui eu vou fazer em outra aula separada para explicar ela com mais calma, certo? Então fica para vocês e para essa aula. Deixa eu abrir aqui de novo. Fica para vocês considerar essa aula para preencher essa tabela só até aqui, ó, a perda de carga, certo? Vocês entendendo como é que é feito o cálculo para preencher a tabela até a perda de carga aqui total, pronto, já fico satisfeito. Essa parte aqui do desnível geométrico, pressão, montante, jusante, eu vou pegar outra aula para explicar com mais calma, fazer esse mesmo exemplo com mais passo a passo para a gente entender melhor, certo, pessoal? Então anote aí qualquer dúvida, tentem preencher essa tabela à mão, fazendo as contas até esse ponto aqui, ó, até essa coluna aqui L. Ver se está batendo aqui esses resultados. Vocês viram aqui que quando eu fiz algumas contas não bateu exatamente, vai dar uma cor bem aproximada.
Então vocês tentem preencher essa tabela aqui de novo, à mão, ver se está batendo aqui um valor parecido. Não conseguiu, tentou uma, duas, três vezes, não conseguiu, anota qual foi o item que vocês não conseguiram chegar ao valor parecido, que a gente vai tirando essas dúvidas nas próximas aulas. Então, qualquer dúvida aí vocês falam comigo, e próxima aula a gente detalha mais essa parte aqui final, certo, pessoal? Até mais.